Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, inicialmente. Meu nome é da doutora Polimara. E é um prazer falar de dislipidemia e de síndrome dos ovários policísticos. Talvez seja a doença endócrina mais ginecológica, né? Ou ginecológica mais endócrina que nós temos na endocrinologia e ginecologia. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Bom, eu dividi assim de maneira didática. A gente vai falar uma introdução inicialmente. Quando e como nós devemos avaliar o metabolismo lipídico das pacientes com ovários policísticos, o tratamento farmacológico e não farmacológico e algumas controvérsias a respeito do tratamento. Bom, o doutor Zé Maria já abordou, né, bastante essa parte, então eu vou entrar um pouquinho mais a fundo só nela, lembrando que nós temos uma maior prevalência em pacientes com ovários policísticos, né, quando comparado a pacientes controles que não têm a doença. Essa prevalência pode chegar até 70%, se a gente considerar aqueles níveis borderlines de alteração. E sempre lembrar que, quando a gente está dosando colesterol, nós estamos dosando o colesterol dentro das partículas de lipoproteínas, né? Isso em ovários policísticos vai ter uma importância, porque como o colesterol ele é insolúvel no plasma, ele precisa ser transportado por essas lipoproteínas, que são, então, um invólucro de lipoproteínas, né? Que contém colesterol no seu núcleo, e quando nós estamos dosando colesterol IDL, LDL, IDL a gente não dosa, mas LDL, HDL e VLDL, nós estamos dosando quanto de colesterol tem dentro dessa partícula. Isso tem uma implicação nas doenças onde a gente tem resistência insulínica, a exemplo da síndrome dos ovários policísticos. Então, assim, já foi falado pelo Dr. Zé Maria, mas a gente tem uma aterosclerose acelerada nas pacientes com síndrome dos ovários policísticos por alguns motivos fisiopatológicos. Isso inicia provavelmente na gordura abdominal, onde a gente tem um transporte de ácidos graxos livres da gordura abdominal até o fígado, isso está aumentado. O fígado ele fica cheio de gordura, então, que é um substrato para a produção das nossas VLDLs, que, por fim, vão virar LDL, então a gente tem uma produção aumentada de VLDL, e essas VLDLs são maiores que as VLDLs em pacientes sem resistência insulínica. A primeira implicação disso é que, por elas serem maiores, elas duram mais no plasma também. Então, a gente tem a primeira consequência, que é um aumento de triglicerídeo, que é a principal componente dessas VLDLs. Por último, nós temos ainda uma ação em LDL e HDL. O LDL, como existe uma troca de triglicerídeo e ésteres de colesteróis entre VLDL com a partícula de LDL, esse LDL ele fica cada vez mais denso em um número maior. Eu falei no slide anterior, então, que a gente dosa o colesterol de dentro da partícula. Ou seja, nas doenças com resistência insulínica, nós podemos ter o mesmo nível de LDL, porém ele é menor e mais denso e, portanto, o número de partículas aterogênicas são maiores também. E essa LDL densa e pequena, ela penetra mais a íntima do vaso sanguíneo e, portanto, favorece a formação da placa de aterosclerose. E, por último, ainda devido a essa VLDL aumentada e que dura mais no plasma, nós temos uma troca aumentada de triglicerídeo com éster de colesterol também com a partícula de LDL, e ela é mais reciclada no fígado e perde ApoC1 pela urina, que é o substrato para a formação da HDL, e, portanto, nós temos uma diminuição do HDL. Então, esse conjunto, essa tríade de triglicerídeo elevado, um LDL pequeno e denso e um HDL diminuído, a gente chama de tríade aterogênica. Quando e como avaliar, então, o perfil lipídico nas pacientes com a síndrome dos ovários policísticos? Já foi falado, isso abordado anteriormente, então sempre é o diagnóstico, né? A maioria dos nossos pacientes são obesas. A cada 2 anos, se a nossa avaliação for normal, e antes se ganho de peso. Então, fica a critério do médico assistente o tempo se houver ganho de peso. É preconizado que nós solicitemos sempre o colesterol total, o HDL e triglicerídeos, e o LDL pode ser calculado, então, a partir dessas frações, desde que o nosso triglicerídeo não ultrapasse 400. Nas condições em que se ultrapassa 400, se recomenda, então, a dosagem direta do LDL. Lembrando, então, o cálculo, né? O LDL ele é o nosso colesterol total, diminuído do HDL, e uma estimativa do VLDL que nós fazemos, que seria a quinta parte do triglicerídeo.
O nosso alvo, então, sempre é o LDL, e o nosso segundo alvo seria calcular o colesterol não HDL, que nada mais é do que o colesterol total diminuído da porção HDL. Necessita jejum para a coleta, então isso é uma coisa mais recente, né, de 2016. A Sociedade Europeia já preconiza que não se faça jejum, e isso foi adotado também pela brasileira, né, porque, teoricamente, e isso foi demonstrado também na prática, não existe uma variação, exceto para triglicerídeo, que poderia aumentar um pouquinho com a dieta. Para colesterol total, LDL e HDL, eles se mantêm basicamente iguais. Existe, inclusive, uma possibilidade de redução do LDL se houver uma alimentação próxima à coleta, provavelmente pela ingestão de líquido. E como o jejum nós não preconizamos a suspensão total da ingestão de líquido, então isso, na prática, acaba não tendo influência. Passando. Então, eles recomendam que o jejum não é rotineiramente considerado, não está errado coletar em jejum, né? Mas sempre que o nosso triglicerídeo, então, como ele pode sofrer influência da dieta, for acima de 440, aí se recomenda que sim, a gente repita essa coleta agora em jejum. E os alvos? Sempre lembrar que é a partícula de LDL, e no caso do DPCOS a gente tem uma partícula densa, como eu falei, que atravessa mais fácil essa íntima, ela que começa o processo aterosclerótico e vai sofrer oxidação pelo macrófago. Então, o nosso alvo primário sempre deve ser o LDL. Atingindo esse alvo primário, então nós vamos para o próximo alvo, que seria o colesterol não HDL. A Androgen Access Society, ela preconiza, essa é uma publicação de 2010, e é a última, né, de abordagem, quais os alvos nós devemos ter, então, para o LDL e depois, secundariamente, para o nosso não HDL. Se for uma paciente com síndrome dos ovários policísticos, somente sem fatores de risco adicionais, o que é difícil a gente ver na prática, nós preconizamos um alvo menor ou igual a 130 de LDL. Se essa paciente tiver síndrome dos ovários policísticos e síndrome metabólica, o nosso alvo passa a ser menor que 100 mg por decilitro. Se essa paciente tiver síndrome metabólica e um fator de risco adicional desses fatores de risco aqui, como tabagismo, uma dieta inadequada, sedentarismo, obesidade, doença vascular subclínica ou história familiar de doença cardiovascular precoce, o nosso alvo passa a ser menor que 70, assim como se ela tiver uma doença estabelecida. Lembrando que aqui, se ela tiver uma doença estabelecida, que seria diabetes tipo 2, doença renal estabelecida, doença vascular estabelecida, esse é o mesmo alvo para as pacientes sem ovários policísticos. E o tratamento, então? O tratamento não farmacológico, dieta e exercício, já foi bastante falado aqui, né? Para todas as pacientes com PCOS, nós devemos preconizar, é a primeira abordagem. Também já foi falado que estimular uma perda de peso de 5% a 10%, a gente já tem uma ótima resposta, inclusive para as manifestações outras da síndrome. O estrogênio oral, lembrando que ele aumenta triglicerídeos e HDL, o que seria até bom e reduz LDL, porém naquelas pacientes com síndrome metabólica que a gente tem um triglicerídeo muito elevado, principalmente acima de 500, o risco de usar os contraceptivos combinados, então, devido ao estrogênio, acaba aumentando em relação ao benefício. E nós devemos evitar. Principalmente pelo risco de pancreatite, nesse caso, né? E devemos sempre excluir algumas causas secundárias. Então, pacientes com hipertrigliceridemia moderada a severa, nós temos que excluir diabetes, isso deve ser abordado também nessas pacientes, na consulta inicial, e hipotireoidismo, que seria uma causa de hipertrigliceridemia importante. Se o LDL for acima de 190, e essa é uma das indicações pouco discutidas de tratamento medicamentoso, nós devemos descartar hipercolesterolemia familiar, que pode ser homozigota, que seria, então, mais grave, ou heterozigota. Então, esse nível acima de 190, sempre nós devemos chamar atenção para esse diagnóstico e encaminhar, então, ao cardiologista ou endocrinologista. Ainda na abordagem não farmacológica da dieta, para a gente perder aqueles 5% a 10% do peso, a gente pode propor uma redução calórica de 500 a 1.000 calorias por dia, né, dependendo do peso da paciente. Uma dieta rica em frutas e verduras, então aconselhando uma ingestão de mais de 5 porções de frutas e verduras por dia.
alimentos integrais, peixes, produtos lácteos, como leite desnatado e etc., sem alto teor de gordura. A redução do consumo da gordura saturada e da gordura trans. E existe uma interrogação em relação à dieta mediterrânea, que se tem falado muito para outras classes de pacientes, então não existe estudo finalizado em PCOS especificamente, mas que é uma dieta que em outros grupos de doença, de alto risco de doença cardiovascular, mostrou benefício. Talvez você já tenha ouvido falar, esse é o PREDIMED, um estudo bem importante com dieta mediterrânea, né, publicado no New England, e que mostrou que contra um grupo controle, então, onde havia apenas a recomendação de redução de gordura da dieta, versus um grupo que reduzia a gordura, mas também consumia azeite de oliva e castanhas, que é a base da dieta mediterrânea, houve uma redução de eventos cardiovasculares a longo prazo. A atividade física, ela deve ser recomendada para todas as pacientes que não tenham contraindicações. Já foi falado também atividades aeróbicas moderadas pelo menos 3 vezes por semana, com uma duração mínima de 30 minutos, ou então leves, mas 5 vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos. Uma atividade física não estruturada, ou seja, aquela atividade física, subir pela escada em vez de andar de elevador, ou descer uma parada antes do trabalho, que é uma coisa que a gente pode dizer para as pacientes no consultório. Nós temos algumas evidências, então. Esse foi um trabalho do nosso grupo, que mostrou que as pacientes que tinham, através do pedômetro, um número aumentado de passos, isso seria 7.500 passos por dia, nós tivemos uma redução da gordura abdominal e entre outros parâmetros da síndrome. E o tratamento farmacológico, as drogas de escolha, a gente já falou que o alvo deve sempre ser o LDL, são as estatinas, né? É a droga que a gente usa para esse fim. Existe uma indicação pouco questionada, quando for acima de 190, em 2 medidas diferentes. Provavelmente a gente tem alguma alteração genética nessas pacientes. E as pacientes que não atingiram o alvo, com indicação de dieta, exercício físico naqueles 3 meses, a gente poderia lançar mão também da terapia farmacológica. As estatinas que se preconizam, então, principalmente para a nossa população aqui no Brasil, são essas. Uma vez definido pelo tratamento farmacológico com estatina, se recomenda que se use uma dose pelo menos moderada, ou seja, as doses de 10 miligramas ou 10 miligramas de atorvastatina ou simvastatina que nós usávamos anteriormente. A gente tem evidência que tem menos benefício nessas pacientes. Então, aqui a gente tem de cima para baixo, vai aumentando a potência das estatinas e, por isso, a dose também é menor, porque elas são mais potentes. No Brasil, a gente tem a simvastatina na farmácia popular e nos postos de saúde, que tem um menor custo, né? Porém, ela não é perfeita, porque também de cima para baixo a gente diminui o risco de miopatia. Então, a simvastatina ela tem maior chance de miopatia, que pode se traduzir por um aumento de CPK, em inflamação muscular ou simplesmente por dores musculares, tá? Que seria menor com a atorvastatina, rosuvastatina e pitavastatina. Quando nós tivermos só hipertrigliceridemia isolada, e isso é comum nas pacientes com vários policísticos, porque nós temos a síndrome metabólica, né? A atividade física ela é importante, como já foi falado, a dieta é muito semelhante, porém, aqui a gente deve estimular a redução do consumo de carboidratos. Lembrando que o que aumenta triglicerídeo não é a gordura, é o carboidrato, né? E principalmente aqueles com elevado índice glicêmico, que são aqueles com fácil absorção, como doces, concentrados, sucos, refrigerantes e etc., que estimulam o aumento do triglicerídeos e, claro, estimular o não consumo de álcool. A terapia medicamentosa, quando indicada para triglicerídeos, é basicamente quando for acima de 500, tá? Aquela hipertrigliceridemia moderada a severa, e a droga de escolha são os fibratos, então, na paciente que tem LDL normal, hipertrigliceridemia isolada, que é reservada, então, para esse aumento acima de 500. O fenofibrato seria a droga inicial de escolha, poderia ser outra também, mas o fenofibrato ele tem um menor risco de miopatia, principalmente quando a gente associa com estatinas, né? E a dose preconizada é de 200 a 250 miligramas com o alimento. E sobre o ômega 3, então, nós temos alguns estudos recentes, isso é bem polêmico, né? Mas parece que agora a gente tem uma evidência mais forte sobre o ômega 3, que não teria
um papel importante. Então, é muito comum a gente ver nas farmácias, os pacientes compram por conta, às vezes, a medicação. Essa é uma revisão sistemática com meta-análise, publicada no JAMA, este ano, que mostrou, então, que o ômega 3 não teve associação com doença coronária fatal ou doenças cardiovasculares maiores, ou seja, não houve redução com suplementação de ômega 3. E, mais recentemente, há cerca de 2 a 3 semanas atrás, a Cochrane publicou essa revisão também, em pacientes, inclusive, sem doença cardiovascular estabelecida, onde a gente vê que na prevenção primária ou secundária, também evidências de moderada a alta qualidade mostraram que o uso de ômega 3 teve pouco ou nenhum efeito em mortalidade cardiovascular ou doenças cardiovasculares, e provavelmente a evidência prévia advinha de estudos de baixa qualidade. Algumas controvérsias, então. Pacientes com menos de 40 anos, que acaba sendo a maioria das nossas pacientes, né? A gente não tem, faltam dados de segurança, lembrando que as estatinas são da década de 80, então a gente não tem um período tão longo para avaliar isso a longo prazo. Faltam dados de eficácia, também entre iniciar precocemente ou esperar essa paciente chegar até os 40 anos para iniciar. Não se tem um estudo que diga que uma abordagem é melhor que a outra. E sempre a gente deve pensar no risco-benefício, né? Se é uma paciente com ovários policísticos, obesa, com uma história familiar importante de doença cardiovascular que não atingiu as metas, talvez essa paciente se beneficiaria bastante da terapia medicamentosa. E só por uma questão prática, quando a gente fica com dúvida de acessar o risco, existe esse aplicativo que tem tanto para Android quanto para o iPhone, né, que a gente pode baixar lá digitando ASCVD, vai ser o primeiro que vai aparecer, onde a gente preenche todos os dados da paciente, e ele é muito interessante, porque ele, ao final, então, ele nos dá o risco cardiovascular em 10 anos, que é o risco que se usa para a decisão de terapia medicamentosa, mas também o risco ao longo da vida, tá? Que eu simulei com dados falsos, mas, enfim, nos ajuda bastante. E ele nos dá 2 opções, uma delas é determinar o impacto da terapia, lembrando que em prevenção primária as estatinas baixam o risco cardiovascular em torno de 30%, e por isso que a gente avalia risco cardiovascular, porque se tu tiveres uma paciente com risco cardiovascular de 10% e tu baixa em 30%, isso passa a ser 7% e talvez seja importante. Agora, uma paciente com risco cardiovascular de 1%, que a gente baixa a 30%, ele vai para 0,7%, e isso, na prática, talvez não tenha tanta importância em relação ao risco-benefício. E se a gente coloca, então, ver o conselho, né, ele, inclusive, nos diz, como se fosse uma receita de bolo aqui, se deve ou não usar estatina, qual seria o impacto, mas sempre diz que a gente deve levar outras coisas em consideração. Algumas mensagens para finalizar, então. Nós devemos solicitar sempre o perfil lipídico na primeira consulta e a cada 2 anos, ou antes, se necessário, como ganho de peso, etc. A mudança do estilo de vida com dieta e exercícios sempre é a principal recomendação e inicial, e deve ser prescrita a todas as pacientes que não tenham contraindicações. A meta primordial sempre é a redução do LDL, exceto naquelas pacientes que têm triglicerídeos, então, de elevação moderada a severa acima de 500, onde a meta vai ser os triglicerídeos para evitar pancreatite. Quando optado pelo tratamento farmacológico do LDL, as estatinas sempre são a primeira droga. E os fibratos são a droga de escolha para hipertrigliceridemia moderada a severa, quando for acima de 500. Sempre lembrando que a abordagem deve levar em consideração o risco-benefício. Essa é a nossa equipe lá. Muito obrigado.